Fala galera, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fundamentos da hidrostática. Então, hidrostática, se a gente separar a palavra, hidro e estática, estática quer dizer o quê? Equilíbrio. E hidro quer dizer água. Então, seriam condições de equilíbrio na água. Só que na realidade não é só condições de equilíbrio na água, a gente pode considerar condições de equilíbrio em fluidos, podem ser líquidos ou gases, certo? Claro que na maioria dos exercícios, o líquido em questão para nós vai ser a água. Muito comum aparecer a água na resolução dos exercícios, porém, não vai ser só a água, podem aparecer outros fluidos, outros líquidos, inclusive gases também. Então, para a gente estar estudando a hidrostática, é importante para nós dois conceitos fundamentais: densidade e pressão. Densidade, muita gente confunde o conceito de densidade também com massa específica. Então é importante a gente ter essa diferenciação entre densidade e massa específica. A massa específica, ela está sempre relacionada a uma substância, nunca a um corpo. Já a densidade, ela está relacionada ao corpo e não à substância. E o corpo ele pode ser maciço ou ele pode ser oco. A equação para se calcular a densidade e a massa específica é a mesma. Então, a equação é densidade, massa sobre volume. Se a gente estiver tratando dessas grandezas físicas no sistema internacional, a unidade da massa vai ser o quilograma, a unidade do volume vai ser o metro cúbico, e a unidade da densidade, então, como eu utilizo essas duas, vai ser quilograma por metro cúbico. Uma unidade muito usual em densidade, que a gente tem muito em química também, trabalha muito para densidade, essa unidade é o grama por centímetro cúbico. Mas para nós aqui, dentro da hidrostática, a gente vai usar mais o quilograma por metro cúbico. Então, a transformação até que é simples, é assim, ó. Para transformar grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, é só a gente multiplicar por 1000. Então toda vez que eu tiver um valor de densidade em gramas por centímetro cúbico, que eu quiser converter ele para quilogramas por metro cúbico, eu pego o valor e multiplico por 1000. Daí a transformação está feita e geralmente é o quilograma por metro cúbico que a gente vai estar utilizando nos exercícios. Certo? Então a densidade é um conceito simples, mas dependendo da forma como for cobrado nos exercícios, pode se tornar um pouco difícil. Aquela história que eu sempre falo para vocês. Se a pergunta é direta, é um exercício de nível mais tranquilo, se ela tem um pouquinho mais de dados no exercício que pode confundir a nossa cabeça, ou se ela é trabalhosa, o enunciado é comprido, extenso, muitos dados, a conta requer muitas transformações, isso também torna o exercício demasiadamente chato, certo? Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a pressão. A pressão é um conceito bem interessante da física. Então, a pressão, para nós, para a física, vai ser a razão entre a força aplicada pela área de contato. Então, pressão é força sobre área. Só que a força aplicada, que a gente diz, ela tem que ser aplicada perpendicularmente à área de contato. Então, o desenho bonitinho para nós é assim, ó. Vou pegar uma superfíciezinha aqui. Aqui eu aplico uma força, vetor força, perpendicular, então vai formar um ângulo de 90 graus aqui. Isso aqui para nós seria a área ou superfície de contato. Então a pressão é a força aplicada sobre determinada área ou superfície de contato. As unidades de medida. A força no SI é o Newton, a área é o metro quadrado e a pressão então vai ser a razão dessas duas, Newton por metro quadrado. Porém, a pressão ela pode aparecer em várias unidades de medidas diferentes. Diferente da densidade, a pressão ela pode aparecer, o usual para a gente, sistema internacional, é Newton por metro quadrado.
Só que ela pode aparecer em ATM, atmosferas, ela pode aparecer em Pascal, ela pode aparecer em MCA, que seria metros de coluna de água, ela pode aparecer em milímetro de mercúrio, ela pode aparecer em centímetros de mercúrio. Então a gente tem que saber converter uma unidade de pressão na outra, que isso é muito importante. Então, por exemplo, a pressão importante para nós, que age sobre toda a superfície da Terra, que é muito importante para nós, por causa da atmosfera terrestre, é a pressão atmosférica, que nos exercícios costuma aparecer assim, ó, PO. Então a pressão atmosférica aqui para nós na Terra é da ordem de 10 elevado a quinta newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa que 1 atmosfera, 1 atm, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 10 metros de uma coluna de água. Então, todos esses valores representam a mesma pressão, que é a pressão atmosférica na superfície da Terra, só que em unidades de medidas diferentes. Então, por que é importante a gente saber essas conversões? Porque às vezes no exercício pode aparecer em ATM, só que eu vou ter que transformar para Newton por metro quadrado. Às vezes pode aparecer em centímetro, em milímetro de mercúrio, também tem que transformar nessa unidade. Então, saber transformar de uma na outra, entre as unidades de medida, é muito importante para nós. Por que ela é tão importante? Porque a maioria dos exercícios, a gente vai estar usando Newton por metro quadrado, que é a unidade do SI do Sistema Internacional. Porém, a gente sabe que um bom exercício, um exercício bem elaborado, vai cobrar o quê? Essas outras unidades, e a gente vai ter que converter elas para 10 elevado a quinta newtons por metro quadrado, ou na unidade 10 a quinta newtons por metro quadrado, que é o importante para nós. Então, futuramente eu vou fazer exercícios mostrando a pressão para a gente, como transformar unidades de pressão, e o tópico que eu passei antes para vocês também, densidade, mostrar para vocês como esses conceitos simples, dependendo da forma como eles forem cobrados nos exercícios, eles podem se tornar muito mais complexos. Então a gente tem que tomar cuidado que começa de uma forma bem tranquilinha, mas ela pode se complicar um pouco se a gente se perder nos detalhes de cada uma das teorias. São teorias simples, porém alguns detalhes tornam elas um pouquinho mais chatas. Principalmente as conversões de unidades de medida, que a gente tem que saber elas de uma forma bem tranquila para conseguir resolver os exercícios. Então, pessoal, esse conceito de fundamentos de hidrostática é o que eu queria passar para vocês inicialmente. Futuramente, eu vou passar para vocês alguns princípios da hidrostática que são importantes, alguns teoremas, então o teorema do empuxo, princípio de Arquimedes, vou passar para vocês teoremas de Steven, princípio de Pascal, que são todos teoremas que entram dentro da hidrostática. Espero que vocês tenham gostado dessa introduçãozinha de fundamentos da hidrostática. Quem gostou, dá aquela clicada no joinha, aparece lá no cantinho aqui, vai lá, aperta o joinha para me ajudar a divulgar o canal. Outra coisa também, se tiverem alguma dúvida, deixem as dúvidas de vocês nos comentários, é importante para mim saber se vocês estão gostando, como é que está indo a nossa aula, a interação entre vocês e eu, o nosso canal. E quem não se inscreveu ainda, se inscreve, é bem tranquilinho. Está escrito inscrever-se. Dê um cliquezinho no inscrever-se, já está inscrito e vocês podem ficar acompanhando a sequência dos próximos vídeos que eu for postando, das próximas aulas. Então isso é muito importante para que eu possa dar sequência no canal, certo? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado.